todos sejam muito bem-vindos. Para nós é uma oportunidade muito especial que o Senhor está nos concedendo e eu espero que Deus ele possa ajudá-la, que durante toda a cerimônia você seja igualmente abençoado, como nós já estamos sendo abençoados desde o princípio, da preparação dessa união desses dois servos do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a se colocar em pé. Aqueles que puderem, por favor, nós faremos uma pequena oração para nós darmos início, à nossa cerimônia. Glorioso e amado Senhor, nós estamos aqui, Senhor, cumprindo um propósito eterno do Senhor, e nós sabemos que todas as coisas, elas só operam, elas só acontecem por causa de uma permissão do Senhor. E se nós estamos aqui nessa tarde, nesse evento tão significativo para todos nós, onde duas vidas, duas almas, que elas foram predestinadas para se encontrarem, se unirem, gerarem filhos. Tudo isso, Senhor, é porque o Senhor permitiu. Então nós estamos aqui convidando o Senhor, que é o convidado mais especial. É aquele que realmente vai fazer com que todas as coisas, todos os esforços, todas as lágrimas, todas as orações, tudo possa realmente valer a pena. Então nós damos boas-vindas ao Senhor e que aqueles que entraram aqui nessa tarde, que os seus corações estejam tão envolvidos por essa unção, por essa atmosfera bendita do Senhor, que todas as expectativas, elas estejam canalizadas para o Senhor, porque nós queremos aproveitar, Senhor, essa oportunidade para nós adorá-lo, para nós engrandecê-lo, porque tudo que está acontecendo aqui está acontecendo porque o Senhor permitiu. Então que o Senhor possa tomar o controle dos espíritos, que o Senhor possa tomar o controle de cada situação, Senhor, que acontecer aqui, que esteja embaixo da autoridade bendita do Senhor. Nós damos abertura a essa bendita cerimônia no nome do Senhor Jesus Cristo, e que ao término dessa solenidade, ao término desse tão grande momento que nós estamos tendo aqui, que o nome do Senhor, ele possa ser glorificado através das nossas ações, através de tudo aquilo que nós estivermos fazendo aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui participando de algo tão sagrado, de algo tão puro, e que nós cremos que está embaixo da permissão do Senhor. Abençoe a todos, ó Pai. Às vezes, as pessoas ficam tanto agitadas, nervosas. É natural, Senhor, as nossas emoções, às vezes, elas afloram. Mas o Senhor é aquele que controla todas as coisas. O Senhor que controla os ventos. O Senhor que controla as marés. O Senhor que controla o ciclo das sementes. O Senhor que permitiu que nós tivéssemos um clima tão agradável como esse. Então que o Senhor possa controlar também, Senhor, as emoções e que tudo possa acontecer de uma maneira perfeita, segundo a visão do Senhor. Porque nós estamos aqui para nós cumprirmos a palavra do Senhor. Então nos abençoe, Pai. Abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
soprou, e as páginas do velho livro folheou, revolvendo histórias antigas, resolvendo mistérios e enigmas. E o quadro perfeito que estava escondido foi se revelando nas sombras e nos tipos. E pude ver quem era Neemias, Esdras, Regai, Ester e Josias. Então entendi porque estou aqui, de onde vim e para onde vou. Um álbum de família nas velhas páginas da minha Bíblia, em retratos quase apagados, reconheci meus antepassados e descobri nas imagens desbotadas, claramente vejo Sara sorrir com alegria, como se soubesse que algum dia esta noiva enfim entenderia. Sara sou eu. Glória a Deus. Tudo me parece tão familiar. Tudo me parece tão familiar. Quando me tomam a mão e me levam a passear, pra reconhecer o livro aberto. Minha eleição nunca senti tão perto. Ruth me explica os segredos da redenção e fica tão nítida a conexão, de modo que só o grande eu sou poderia conduzir esse plano em perfeita harmonia. Então entendi porque estou aqui, de onde vim e para onde vou. Um álbum de família nas velhas páginas da minha Bíblia, em retratos quase apagados, reconheci meus antepassados e descobri nas imagens desbotadas, claramente vejo Sara sorrir com alegria, como se soubesse que algum dia esta noiva enfim entenderia. Sara sou Pude
me ver no mistério de Tamar? Pude me ver no mistério de Tamar, que em si recebeu a semente de Judá, e o selo real foi sua garantia de que no julgamento ela não morreria. No tempo dos juízes, grande confusão, já não havia profecias que guiassem a nação. Cada um fazia o que bem entendia, mas Deus levantou Débora profetiza. Então entendi, porque estou aqui, de onde vim e para onde vou. Um álbum de família nas velhas páginas da minha Bíblia, em retratos quase apagados, reconheci meus antepassados e descobri nas imagens desbotadas, claramente vejo Sara a sorrir com alegria, como se soubesse que algum dia esta noiva enfim entenderia. Sara sou eu. O sétimo selo revela Jesus. O Velho Testamento é Jesus. Se não o encontrou, procure outra vez e veja que toda a Bíblia revela Jesus. Os 7 selos são Jesus. E no final há um retrato como num painel na Jerusalém celestial. Todos juntos, como num álbum de família, pra sempre. Eu gostaria de aproveitar que todos estão em pé. Eu gostaria de tomar uma escritura para nós termos uma breve palavra. As pessoas sempre ficam preocupadas que eles acham que eu falo muito, né? Inclusive me deram até um tempo aqui, né? Mas eu não vou estender muito. Eu creio que a vida desse casal e tudo que foi feito, né, para que esse momento chegasse até aqui, isso por si só já é uma grande pregação. Nós temos realmente nos esforçado, todos nós que cremos no Senhor, que temos tomado Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso guia, como nosso sustentador. Nós temos nos esforçado para que as nossas vidas elas sejam uma carta que ela possa ser escrita pelo dedo de Deus e que o nosso testemunho ele seja a maior pregação, o maior sermão. Porque o maior sermão que existe não é aquele que é falado com a boca, né? Mas o maior sermão é aquele que é vivido através de uma vida diária. E nós sabemos que o homem realmente ele não pode fazer isso.
mas o Senhor é aquele que executa essas coisas em nós. Amém. Então eu gostaria de aproveitar esses minutos, né, que me foi concedido para eu falar um pouquinho sobre casamento. Parece até uma redundância, né, e algo assim diferente, mas o meu tema, se eu fosse dar um tema, eu queria dar o tema como casamento. Casamento. E eu quero falar um pouquinho sobre o verdadeiro significado do casamento e como Deus ele estabeleceu o casamento, como Deus ele olha para isso, como Deus espera que nós entendamos e estabeleçamos, né, as nossas vidas dentro desse padrão do Senhor. E para isso eu quero tomar Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, é o livro onde todas as coisas elas foram estabelecidas. Aqueles que têm familiaridade com as Escrituras, com a palavra de Deus, os irmãos sabem que Gênesis é o livro semente, por isso que o nome dele é Gênesis, porque ele vem de gens, de semente. E se você planta uma semente, você espera, melhor dizendo, você espera colher exatamente aquilo que você plantou. Por isso que tudo que foi plantado em Gênesis, você está vendo isso em forma de uma colheita aqui nesses dias. Tudo que nós estamos vendo na esfera política, na esfera religiosa, na esfera humana, na esfera familiar, tudo que nós vemos hoje, isso teve um plantio. O que nós estamos vendo é só o resultado de um agricultor que ele saiu e ele lançou as sementes, essas sementes elas germinaram e hoje essas sementes elas estão manifestando os seus frutos. Então aqui em Gênesis, capítulo 2, iniciando aqui no versículo 18, está escrito assim, ó: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem ele esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe Adão para esse ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa. Em outras traduções, vocês encontram a Bíblia dizendo assim, e esta se chamará mulher. É a mesma coisa. Porquanto do varão ou porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Por favor, os irmãos se assentem, amigos, né? Eu queria chamar a atenção para essa escritura que nós acabamos de ler. E antes disso, cumprimentar mais uma vez o irmão Natan e a irmã Camila pelo bom testemunho, excelente testemunho que eles têm dado. E tudo que está acontecendo aqui nessa tarde, nesse dia, que para nós que estamos aqui, parece que é só um dia, né? E isso aconteceu do dia para a noite. Mas houve realmente um período em que o irmão Natan e a irmã Camila, eles precisaram fazer uma decisão. E as decisões que nós tomamos, elas revelam duas grandes coisas. Ela revela a nossa ambição
e ela revela o nosso caráter. As escolhas que nós fazemos em relação àquele ou àquela que será a companheira ou o companheiro que passará o resto dos nossos dias aqui sobre a terra, revela a nossa ambição e o nosso caráter em relação àquilo que nós esperamos da vida. E esse casal, eles têm deixado realmente tudo nas mãos do Senhor. Eles têm procurado convidar aquele que é o mais importante e que é o que realmente tem as verdadeiras decisões. Por isso que eu tomei essa escritura em Gênesis, para que nós possamos pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. Se o livro de Gênesis é o livro semente, é o livro onde todas as coisas, elas acontecem ou elas aconteceram, é certo que é necessário nós olharmos para nós vermos qual foi o modelo, qual foi a forma que isso foi estabelecido. Porque se eu tomo um modelo que ele é perfeito, e eu então vou praticar aquele modelo, eu vou imitar aquele modelo, e eu vou me atentar aos detalhes daquele modelo, é certo que o resultado, ele será um resultado idêntico ao modelo que eu estou tomando. E aqui a Bíblia, depois de Deus ele ter criado a terra, depois de Deus ter formado as belas montanhas, depois de Deus ter formado todos os animais, desde a vida mais baixa até a vida mais elevada, que é a vida do homem, porque o homem ele foi criado no ponto de maior inspiração de Deus, se é que eu posso, né, dizer dessa forma. Depois que Deus ele estabeleceu todas as coisas, Deus agora ele começa a ver que tudo era bom. Porque cada criação de Deus, Deus ele tinha uma expressão. Ele dizia assim: e eis que Deus viu que isso era bom. Aí Deus cria mais uma coisa. Aí Deus olha e diz assim: eis que isso é muito bom. Deus ele estava expressando algo que estava dentro do seu coração. Deus ele não estava simplesmente fazendo um experimento como um cientista em um laboratório, procurando, através das suas investigações científicas, criar alguma coisa, procurando trazer alguma coisa que possa, né, ser benéfico para a humanidade. Deus, quando ele se dispôs a criar, Deus ele sabia exatamente o que ele estava criando. Deus ele sabia exatamente onde ele queria chegar. Deus ele sabia exatamente qual seria o resultado da sua criação. Então Deus, ele olhando que tudo era perfeito, não havia absolutamente nada imperfeito, tudo estava perfeito. Tudo era segundo a própria inspiração de Deus. Aí Deus, ele começa a olhar que a galinha ela era tão feliz porque ela tinha um galo. E nós poderíamos aqui falar de outros animais, de pássaros, que eles tinham o seu companheiro e a sua companheira. E Deus, ele começa a notar que o homem, ele não tinha uma companheira. O homem, ele andava só. E por causa disso, o homem, ele andava triste. O homem, ele já não estava mais com aquele estado de graça que ele estava no começo, porque o homem ele começou a olhar para toda a natureza. E ele viu que todas as coisas que Deus tinha criado, aquilo estava em tal perfeição, em tal harmonia, que Adão ele começou a olhar e ele ver que lhe faltava algo. E o que lhe faltava era uma esposa, era uma ajudadora, era uma mulher, era aquela que compartilharia com ele dos seus dias abençoados. E Deus então, vendo o homem naquela condição,
O homem, ou seja, Deus, ele revela algo aqui que é extremamente importante para aquilo que nós estamos falando. Porque Deus, ele é um ser detalhista. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós não podemos ler a palavra como se lê um jornal. Porque você lê um jornal, você lê a notícia e você está preocupado em se atualizar com as últimas coisas e você perde muitos detalhes. E você não está tão interessado em saber como as coisas realmente elas aconteceram. Quando nós tomamos a Bíblia, nós precisamos nos atentar para as curvas, para os detalhes, para os pontos que para nós eles são pequenos e às vezes não são tão importantes. Porque quando nós começamos a ver e atentar para os pequenos pontos, nós começamos a descobrir aquilo que estava dentro do coração do próprio Deus. Porque ele estava revelando a sua própria vontade. Ele estava revelando o seu próprio desejo. Ele estava revelando algo que ele tinha. Nós costumamos dizer que Deus, ele tinha profundos pensamentos. Porque o homem, ele tem uma divisão no seu cérebro. Ele tem as memórias, que elas são memórias recentes, são memórias que elas passam rapidamente. E o homem, ele tem o subconsciente, que são memórias profundas, onde as mensagens, as imagens, os acontecimentos que eles marcam a vida da pessoa, aquilo fica registrado, como que na parte de trás da mente de um homem. E Deus, ele tinha esses pensamentos profundos na parte de trás da sua mente. E Deus, quando ele estava criando todas as coisas, Deus, ele não colocou nome nos animais. Deus fez o leão, Deus fez a zebra, Deus fez o elefante, Deus fez a girafa, e Deus, ele fez toda a criação. Mas a Bíblia mostra que Deus, ele ia até Adão, e ele dizia assim: Adão, aqui está esse animal que eu criei. E Adão, então, ele olhava para aquele animal, e ele colocava o nome naquele animal. E o nome que Adão colocava era exatamente o nome que estava expressando aquilo que estava dentro do coração de Deus. Porque o homem, ele estava em perfeita harmonia com o Senhor. O homem, ele não estava fazendo nada que estivesse fora do programa e da vontade de Deus. Por isso que nós vemos que quando Deus, ele olha para o homem e vê que o homem estava só, ele faz com que um profundo sono caia sobre o homem, e nós podemos entender que esse profundo sono, ele está falando da primeira anestesia geral que foi praticada sobre a terra, de uma maneira tão perfeita que Deus, ele serra uma das costelas do homem, e ele faz para o homem uma ajudadora, e ele vem e ele entrega para a mulher. E eu quero chamar a atenção que Adão, ele não teve participação na altura que aquela mulher teria. Ele não teve participação na cor dos olhos que ela teria. Ele não teve participação na cor dos cabelos. Ele não teve uma participação no temperamento que aquela mulher ela teria. Simplesmente, Adão, ele recebe uma mulher sem que ele pudesse ter a opção de fazer uma escolha e de tomar a sua própria escolha. Porque a escolha, ela foi totalmente de Deus. Os verdadeiros casamentos, eles têm que ter esse mesmo princípio. Porque aí fica uma pergunta, mas se Deus, ele vai escolher para mim, quem será essa mulher? Quem será o homem? Eu nunca vi Deus. Deus nunca falou comigo de uma forma visível. Mas Deus, ele deixou a sua palavra.
E a sua palavra para nós, ela é o manual que nos orienta, que nos dirige, que mostra para nós realmente o que nós precisamos e o que nós temos que fazer. Por isso que nós sempre tomamos um princípio para orientar os nossos jovens, para eles não olharem para a cor dos olhos da moça, para eles não olharem para os seus dotes físicos, culinários, para os seus dotes familiares, porque todas essas coisas, elas têm o seu lugar. Mas a coisa mais importante que existe na escolha de uma mulher, aquela que vai ser a mãe dos filhos, aquela que vai ser uma companheira nos bons e nos maus momentos, aquela que estará ao seu lado, e ela será aquela que completará a sua vida, assim como Adão. Ele era incompleto porque ele não tinha aquela que traria para ele uma parte que ele não poderia fazer. Porque a mulher, ela é constituída de uma forma diferente do homem. Isso não se trata de, absolutamente, isso não se trata de comparação. Porque tanto o homem quanto a mulher, eles são filhos e filhas de Deus. Eles estão exatamente em pé de igualdade diante do Senhor. Mas eu estou falando acerca da constituição. Eu estou falando acerca da maneira de ver as coisas. Porque todos nós sabemos que Adão, ele não tinha aquela sensibilidade para ele expressar essa parte amor que a mulher tem. A mulher é aquela que ela faz com que um homem ele seja completo. Por isso que o irmão Natan, ele até então, ele faltava uma parte nele. E agora ele encontrou aquela que está completando, que vai trazer para o lar, que vai trazer para o seu dia a dia, aquilo que ele não pode fazer como um homem. Porque a mulher, ela vê de uma forma diferente. Por isso que a mulher, ela expressa o amor. A mulher, ela expressa o amor de uma forma que o homem, ele não pode expressar. A mulher, ela está preocupada com detalhes. Você entra na casa de um homem que ele não tem uma mulher, ele não tem uma mãe, ele mora sozinho, dificilmente aquele lar, ele vai ter a atmosfera, a graciosidade, aquele lar vai ter aquele ar pacífico que existe num lar onde existe uma verdadeira mulher. Porque a mulher, ela brilhanta o lugar. A mulher simplesmente, ela traz essa parte dócil, essa parte carinhosa, essa parte cuidadosa. E nós poderíamos entrar aqui em tantos detalhes que o tempo não seria possível, né? O tempo não nos permitiria falar de detalhes acerca dos filhos e tantas outras coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção é a maneira como essas coisas elas aconteceram. Porque depois nós avançamos e nós não vamos ler, eu apenas vou citar a Escritura, que aqui no livro de Gênesis mesmo, Gênesis capítulo 24, nós encontramos a Bíblia, ela chamando a nossa atenção para ela mostrar algo igualmente importante. Para chamar a atenção sobre um jovem que ele era muito abençoado e o seu nome era Isaque. O seu pai era Abraão, a sua mãe era Sara. E esse jovem, ele tinha chegado num tempo onde o seu pai achou que já era chegado o tempo dele ter uma esposa, para ele ter a sua própria vida, para ele desenvolver aquilo que estava dentro dele. E aqueles que conhecem a história, vocês vão se lembrar que
Isaac, ele não teve a opção. Eu estou falando sobre escolhas, porque lembre o que eu disse no princípio. Eu disse que eu gostaria de falar um pouco sobre casamento, porque as nossas escolhas, elas revelam as nossas ambições e o nosso caráter. Ela revela onde nós queremos chegar. Você sabe qual é a ambição de um homem? Através da escolha que ele faz. Quando ele escolhe uma mulher, ele está mostrando o que ele espera da vida. Ele está mostrando no que ele acredita. Ele está mostrando o que realmente é importante para ele. Ele está mostrando quais são as ambições que ele tem em todas as esferas. Porque escolhas, elas são importantes. Porque a escritura que eu li aqui, e eu já vou falar sobre Gênesis 24, aqui em Gênesis capítulo 2, no versículo 24, nós vamos notar que a Bíblia ela está mostrando que aquele, ou aquela, ou aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Por isso que casamento, ele não é um experimento. Lamentavelmente, nós vemos que hoje, o casamento se tornou como que um grande laboratório, onde as pessoas elas estão apenas se aventurando e experimentando para ver se aquela mulher vai se ajustar à sua vida, à sua maneira de ser, se vai ajustar às suas expectativas. E é por isso que nós vivemos em uma geração onde as famílias elas estão destruídas. Nós vivemos em um tempo onde as famílias elas perderam o seu foco principal. Aí nós perguntamos, mas por que está dessa forma? É porque as escolhas, elas não estão centradas naquilo que pode realmente revelar para nós as coisas corretas. O casamento, ele tem uma característica. E essa característica é até que a morte o separe. O casamento não é até que as primeiras dificuldades elas surjam. O casamento não é até que o desemprego apareça. O casamento não é até que um casal casa e tudo está tão belo, tudo está tão bonito. Mas depois, quando vem as tempestades e elas virão, as doenças, às vezes desemprego, às vezes um filho com problema, às vezes coisas que elas não estão, elas não foram planejadas, pré-planejadas pelo casal, quando eles estavam fazendo a sua escolha. E como aquilo não estava pré-planejado, como aquilo não estava na programação daquele casal, então simplesmente ele a abandona no meio do caminho, ela o abandona no meio do caminho, e eles simplesmente rompem aquilo que começou com um voto até que a morte o separe. Porque o casamento revela o seu caráter e as suas ambições, ele revela onde você quer chegar. Quando nós vamos então em Gênesis capítulo 24, nós encontramos que Abraão, ele tinha um servo, e o seu nome era Eliezer. E a Bíblia nos diz que esse homem, ele era o servo que tinha maior destaque na sua casa. Abraão, ele era um homem muito próspero, ele era um homem muito abastado. E esse homem então encarregou o seu servo para que ele pudesse ir lá onde Abraão tinha nascido. Porque Abraão, ele vivia em Canaã.
E Abraão não queria que a sua filha, ou seja, que o seu filho tomasse uma filha entre as cananitas. Ele disse assim, eu não quero que o meu filho tome uma dessas moças aqui da terra, porque essas moças, elas não revelariam o verdadeiro caráter, as verdadeiras expectativas, os verdadeiros propósitos que Abraão, ele tinha para o seu filho. Então Abraão manda o seu servo Eliezer ir lá na terra da sua parentela, onde Abraão tinha nascido. E aquele homem, então, ele não conhecia absolutamente nenhum parente de Abraão. Como que esse homem, ele escolheria uma pessoa, uma mulher, uma esposa para o filho do seu senhor? Tão grande pedido, tão grande responsabilidade. Aquele homem, então, ele pensou assim. Ele pensou, o meu servo, ou seja, o meu senhor, ele serve a um Deus verdadeiro. Esse homem, ele é guiado pelo Senhor. Ele é guiado pelo anjo do Senhor. Então ele fez um pedido, uma oração, e ele pediu assim, Senhor, permita que quando eu chegar lá na terra, onde o meu Senhor me enviou, a moça que sair, e ela vir para tirar água para os animais, para os camelos, para as ovelhas, que ela estiver tirando água do poço, eu vou pedir para ela me dar um pouco de água, e quando eu pedir um pouco de água para ela, o sinal que eu estou buscando é que essa mulher, ela vai olhar para mim e vai dizer assim, eu vou tirar um pouco de água para você e para os seus camelos. Ele fez uma oração silenciosa, aquilo era o sinal que ele tinha para com Deus. E quando ele chega lá, acontece exatamente isso. E ele então revela para aquela moça, surpresa com aquilo, ela entendeu então que ela tinha sido predestinada para ela ser a esposa do filho do Senhor de Eliezer, que era Abraão. Então, mais uma vez, eu estou mostrando que a escolha, ela não foi do homem. A escolha foi de Deus. Porque quando Eliezer, ele chega no entardecer, era como um dia, como hoje, uma tarde, estava entardecendo, e eles vinham, aquela comitiva de camelos, depois de vários dias de viagem, eles estavam chegando. E Isaac, ele estava saindo de dentro de uma tenda, e ele olha ao longe, e ele vê uma comitiva de camelos chegando. E aquela moça que ela sabia o propósito pelo qual ela estava deixando os seus pais, ela tinha deixado a sua mãe, ela tinha deixado a sua família, ela tinha deixado as coisas que ela amava, ela estava agora ingressando em uma nova etapa da vida, um novo desdobrar da vida, era um desdobrar de uma nova vida, porque agora uma nova família estava se iniciando. E quando ela olha aquele jovem saindo dentro da tenda, ela pergunta para aquele que tinha ido até lá, Eliezer, e pergunta assim, quem que é aquele que está saindo dentro da tenda? Aí o servo, Eliezer, ele disse assim, aquele é o meu Senhor. Aquele é o esposo que Deus escolheu para você. E quando você lê a história da vida desse casal, você vai ver que eles ficaram como um daqueles casais que na Bíblia nós chamamos de patriarcas. Aqueles que estabeleceram os pilares que revelaram para nós a maneira, a forma como Deus ele estava trabalhando e como Deus ele traria aqui para a terra o maior dom que poderia vir, que foi Jesus Cristo. Deus ele estava escrevendo uma história. Talvez aqueles menos atentos não observaram a letra desse hino que nós cantamos. Mas esse hino aqui,
ele está falando sobre um álbum de família. Ele está contando a história de personagens que eles viveram e as suas vidas, elas foram imortalizadas, porque as suas vidas, elas estavam refletindo o caráter de Jesus Cristo. Estava refletindo algo que Deus, ele estava escrevendo. Por isso que a escolha, quando ela é de Deus, quando nós chamamos Deus à cena nas nossas vidas, e nós dizemos, Senhor, eu não sei se essa é a pessoa certa. Eu não sei se este é o homem certo. Então nós vamos até aquele que conhece os pensamentos que eles não são expressados. Aquele que conhece o profundo do coração do homem. Aquele que conhece as gerações passadas. Aquele que conhece o futuro. Aquele que a Bíblia mostra que é como uma espada de 2 gumes, que ela corta entre as juntas e medulas e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Você nunca vai errar fazendo isso. Eu conheço uma pequena história. Eu tenho um sinal com um jovem aqui. Ele falou assim, eu falei, quando estiver dando horário, você mostra para o meu relógio. Ele já mostrou ali. Eu conheço uma pequena história que ela é muito importante para nós. Essa história mostra um casal, um homem e uma mulher, que eles se casaram e eles tiveram um filho. E aquele filho, ele teve algum problema e os médicos não conseguiram salvar aquela criança e a criança veio a falecer. Ela morreu. E os dias passaram e aquele casal chegou à conclusão que eles não deveriam mais ficar juntos. Era chegado o tempo deles se separarem. Aí eles chamaram um advogado e eles começaram a partilha dos bens. Eles separaram uma parte do dinheiro que eles tinham guardado para ela, uma parte para ele. Separaram os utensílios da casa, os talheres. Eles foram dividindo todas as coisas, porque agora eles iniciariam uma nova vida. Eles estavam rompendo aquele voto que eles tinham feito para o Senhor. E agora faltava eles investigarem o sótão, que era um lugar onde havia um antigo baú, antigo, que fazia muito tempo que eles não mexiam ali, eles não sabiam mais o que tinha dentro daquele baú. E eles então, depois de dividirem tudo, eles chegaram no ponto de tomarem o que estava dentro daquele baú, porque eles estavam realmente decididos a se separarem. E quando eles abrem aquele baú, eles encontram um pequeno sapatinho. E aquele sapatinho, outrora, ele pertenceu ao bebê, ao filho, que eles tiveram juntos. E quando eles olham para aquele sapatinho, eles viram que eles tinham algo em comum que eles não podiam dividir. Eles dividiram os bens materiais, mas eles tinham algo que eles não podiam dividir. Os filhos, eles não podem ser divididos. Então aquilo foi uma mensagem tão impactante para aquele casal, que eles simplesmente se ajustaram e eles terminaram a sua vida juntos. Porque o que Deus ajunta não separa o homem.
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Eu peço que todos, se for possível, fechar os olhos, em reverência a esse momento tão especial, onde nós vamos invocar as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor, sobre a vida desse casal. Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que é ajuntado pelo Senhor permanece. E a nossa convicção de fé é que esse casal, ele está sendo ajuntado pelo Senhor. A mecânica, Senhor, ela foi feita com esmero. A mecânica foi feita com dedicação. O que estava nas possibilidades, o que estava para o irmão Natan fazer, ele fez com dedicação, com sobriedade. O que estava na responsabilidade da irmã Camila, ela também fez com dedicação, com amor. Mas daqui para frente, Senhor, nós estamos dependendo total e exclusivamente do Senhor. Porque o único que pode abençoar é o Senhor. Os nossos esforços, eles podem ser bons, Senhor, mas nós não podemos abençoar. Mas o Senhor é aquele que abençoa. O Senhor é aquele que sela, o Senhor é aquele que aceita, o Senhor é aquele que estabelece as coisas. Por isso que aqui está, Senhor, uma cena que ela aponta para aquele grande dia, onde o Senhor virá buscar a sua noiva, a sua esposa. E é uma cena tão tocante, tão emocionante, tão importante para nós, porque o Senhor nunca nos lançou fora, mas o Senhor sempre cuidou de nós. Mesmo quando nós estávamos em falhas, em fraquezas, mesmo quando nós não conseguimos cumprir, Senhor, o mínimo que o Senhor exigiu de nós, o Senhor amou-nos e o Senhor entregou a sua vida por nós. E aqui está uma escritura que aponta, que mostra que o homem, ele tem que, se possível for, dar a vida pela sua própria esposa, porque é um tipo perfeito de Cristo e da igreja. Senhor, eu invoco as bênçãos dos céus sobre a vida do irmão Natan e sobre a vida da irmã Camila. E que se nós tivermos alguns anos pela frente, Senhor, que através desse casamento, através desse enlace matrimonial, possa vir filhos, que eles sejam filhos abençoados, saudáveis, obedientes, que eles não estejam, Senhor, dentro da unção
que veio, que caiu sobre a terra, onde os filhos eles são ingratos, profanos, amantes de si mesmo e todas essas coisas, Senhor, que eles sejam filhos cristãos, sadios, e que eles sejam filhos que eles estejam prontos para servirem ao Senhor, assim como esses filhos, os nossos filhos aqui, Senhor, as suas vidas, elas têm sido uma vida de grande testemunho. Quanto nós poderíamos falar sobre esse jovem casal, Senhor? Como eles têm sido um espelho, um testemunho de como fazer certo. Então, Deus, eu oro pedindo que o Senhor possa abençoá-los. E através da comissão divina que o Senhor confiou a mim como um pastor, como um ministro do Senhor, eu declaro, Senhor, o irmão Natan e a irmã Camila casados diante do Senhor. E que o Senhor possa sustentá-los. E que eles sejam, Senhor, um casal, que eles possam continuar sendo um exemplo, um modelo para os demais jovens, para os demais casais que se formarão, Senhor. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, eu os abençoo, Pai, no nome de Jesus e pelo poder da Tua grande e poderosa palavra. Amém, Jesus Cristo. Meu amor, estes são os meus votos para você. Eu te amo por diferentes motivos, todos os dias. O faço porque Ele primeiro me amou e, em sua infinita graça, me permitiu caminhar ao seu lado. Você é a prova viva de que Ele ouviu todas as minhas orações. Eu te amo por diferentes motivos, todos os dias. O faço porque você curou feridas que ninguém via. Me ensinou em absolutamente todos os dias dos últimos 6 anos como ser amada, cuidada e protegida. Depois que Deus me trouxe a você, sempre sei para onde voltar, porque você é minha casa. Eu te amo por diferentes motivos, todos os dias. E amo, sobretudo, ver o mover de Deus nas nossas vidas. Como Ele guiou nossos caminhos para se cruzarem em 2014, com você escolhendo justamente o meu lugar para se sentar, numa sala com 60 assentos. Como prenúncio de que um dia ocuparíamos o mesmo lugar. Prenúncio de que seríamos um. O tempo passou. E Deus me fez sonhar com você em 2015. Me mostrou que você era um eleito e que eu precisava ser uma epístola viva do Evangelho para você. Ele, em sua soberana graça, te predestinou a crer nessa palavra e só então me fez entender o ministério, com que Cristo amou a igreja e se deu por ela. Não apenas isso, me concedeu o privilégio de estar aqui hoje diante do sacerdote da igreja como um tipo dessa noiva de Jesus Cristo. E sempre foi tão claro o mover de Deus nas nossas vidas, não é? Ele guiou cada passo desse caminho e nos fez viver o que Jesus disse em Mateus 6. Considerai os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Porque assim como os lírios, fomos cuidados em cada detalhe. Sem que precisássemos nos preocupar, o Senhor vestiu os nossos dias com providência. Cuidava dos nossos sonhos com o zelo de um pai que não falha. Por isso escolhi os lírios para o meu buquê, como um símbolo da fidelidade de Deus. O lírio representa o nosso Ebenezer. Hoje, eu prometo te amar a cada batida do meu coração, como um voto da minha gratidão a Deus por entrelaçar as nossas vidas. Prometo buscar ser a mulher de provérbios a cada nova manhã, para você e para nossa família. Prometo trabalhar para manter a minha lamparina acesa, como na parábola da noiva prudente, para que nosso lar seja como um farol que ilumina a noite, para que você sempre saiba para onde voltar. Mas, acima de tudo, eu prometo honrar a Deus através desse matrimônio e guardar com zelo cada dracma que Ele me confiou. Dentre estes tesouros,
O mais precioso depois da salvação é você. Assim prometo te valorizar, te cuidar e te celebrar todos os dias da minha vida. Eu te amo, Albinho. Meus votos para você, minha querida esposa. Hoje, diante de Deus, da nossa família e de todos que amamos, eu quero abrir meu coração e te lembrar de algo que você já sabe. Te amar e cuidar de você não é uma obrigação, é um privilégio. É algo que acontece naturalmente, todos os dias, porque você é parte de mim. Nossa história começou ainda na escola. Eu acredito que foi Deus que me guiou até lá, naquele tempo, só para que eu te conhecesse. Desde aquela época, você já chamava minha atenção, não só pela sua beleza, mas porque havia algo diferente em você. E teve um dia, muito antes de tudo acontecer, eu senti algo forte no meu coração. Eu sabia que ia me casar com você. Mal sabia eu que aquele sentimento era o início do plano de Deus sendo escrito para nós. Passamos por lutas, enfrentamos batalhas que testaram a nossa fé e a nossa união. Até a nossa conta no banco ela foi invadida depois que compramos o nosso apartamento. Você me incentivou e se alegrou comigo no meu primeiro emprego como garçom. E eu estive ao seu lado em cada etapa da faculdade, orando sempre para Deus te dar forças. Meu maior desejo é que continuemos servindo a Deus juntos. Eu amo ver e ouvir você tocando sua flauta, servindo a Deus com amor. E hoje eu te faço algumas promessas. Prometo te amar, cuidar de você e dos filhos que teremos. Prometo suprir as suas necessidades e ser um homem fiel, respeitando você como a Bíblia nos ensina. Prometo te honrar, acreditar em você e sempre te lembrar do quanto você é especial. Você sempre me apoiou e me fez acreditar em mim, até mesmo quando eu mesmo duvidei. Lembro daquela quarta-feira, depois do culto, que fui à casa dos seus pais para te pedir em namoro, e hoje estou aqui pronto para passar todos os dias da minha vida ao seu lado. Aprendemos que somos parte de Deus e Deus é completo com a sua noiva. E hoje eu me torno completo com você, a minha esposa. Quando eu olho para trás, fico maravilhado com tudo que Deus já fez por nós. Desde o nosso começo, quando oramos juntos, pedindo a direção dele. Eu nunca vou me esquecer daquela noite em que estávamos orando pelo telefone e de repente uma luz apareceu no meu quarto e no seu. Naquele momento eu senti Deus nos confirmando que estávamos no caminho certo. Sabemos o quanto esse processo foi difícil, nos doamos por inteiro para que esse sonho se tornasse real e Deus nos deu graça para vivermos esse dia. Quando você foi para Alfenas, 5 anos parecia impossível de chegar, mas Deus nos mostrou que aquilo que Ele une, ninguém separa. Deus tem um propósito. E quando Ele tem um propósito, Ele cumpre. Tudo tem acontecido no tempo certo. E hoje, com meu coração cheio de alegria, eu declaro: estou pronto para viver o resto da minha vida com você. Eu te amo e para sempre eu vou te amar. E uma coisa também no meu coração, que a inspiração, quando você entrou, o seu pai me cumprimentou e ele disse: olha, agora é com você, cuida dela. E eu falei para ele: pode deixar comigo, enquanto meu coração estiver batendo aqui nessa terra, eu prometo que eu vou cuidar de você, vou fazer você se sentir uma mulher amada e estar ao seu lado todos os dias. Eu te amo e para sempre eu vou te amar.